Existem 4 pilares na construção de uma boa escrita. E esses 4 pilares, para mim, são as 4 razões fundamentais pelas quais eu busquei, durante todos esses últimos 30 anos, no desenvolvimento dessas metodologias e no desenvolvimento desses trabalhos que fiz. Então, esses 4 pilares, eles estão baseados em capacidade, potencialidade, habilidade e competência. E nós vamos ver um pouquinho de cada um e entendermos aqui de que forma esses pilares eles sustentam a nossa condição de escrita para o bem ou para o mal. O primeiro dos 4 pilares é a capacidade. E aí precisa ficar evidente para a nossa conversa aqui fluir bem, é necessário que nós entendamos que qualquer ser humano é capaz de escrever. O que é a capacidade? A capacidade é aquilo com a qual você nasce dotado. E todo ser humano, ele nasce dotado da condição da escrita. Então, todos somos capazes. Não existe nenhum mesmo ser humano na face da Terra que não seja capaz de escrever. As nossas funções cerebrais, a nossa fisiologia, toda a nossa condição mental, as nossas faculdades mentais, todas elas nos preparam para construir uma escrita. Então, o ambiente da escrita nasce conosco. E aí você me pergunta, mas Evandro, e se alguém nasceu e está num local onde ninguém escreve nada, onde ninguém faz nada, como é que essa pessoa desenvolve? Claro, a capacidade é uma coisa e o desenvolvimento daquilo que você é capaz é outra. Então, claro que nós precisamos nos colocar no ambiente para o desenvolvimento da escrita. Então, é necessário que haja o ambiente ideal para que a escrita seja desenvolvida. Então, a escrita é inerente ao ser humano. Isso independe de onde ele cresça e de quais sejam os fatores que regem a sua formação. Ou seja, nasceu um ser humano, nasceu alguém capaz de escrever. O segundo ponto é a potencialidade. Todos nós temos capacidade e todos nós temos o potencial para a escrita. Então, a escrita é algo comum a todos os seres humanos. Ela está em nossas veias e está em nossa fisiologia. Escrever é uma atividade para o nosso desenvolvimento biopsicossocial. Ou seja, a escrita ela está implicada na condição biológica, na condição psicológica e na condição das relações sociais. Então, escrever é uma atividade para criar esse desenvolvimento, para que esse desenvolvimento surja, apareça e seja o ideal dentro dessas relações. Então, a potencialidade ela vem com a capacidade. Se eu sou capaz, eu tenho potencial para o desenvolvimento dessa condição. O terceiro ponto é a habilidade. Se eu sou capaz e eu tenho potencial, resta-me buscar a habilidade. E o que é habilidade na escrita? Primeiro, entender o que é ser hábil. Ser hábil é aquilo que dá movimento, né? O que impulsiona. Então, todo o desenvolvimento de uma potencialidade impulsiona o indivíduo a criar um ambiente de desenvolvimento mais profundo. Então, todas as vezes que eu me movimento a partir da potencialidade, eu crio um ambiente de habilidade. Então, se eu construo a partir da potencialidade que eu tenho de escrever, eu começo a desenvolver essa condição, eu começo a desenvolver a habilidade da escrita. Buscar a habilidade na escrita é sair da zona de conforto, é o desenvolvimento da potencialidade. Imaginem vocês se Beethoven não estudasse piano 14 horas por dia. Imagine se Pelé não treinasse 1, 2 horas, além das horas que todos treinavam. Claro, existia uma capacidade neles, existia uma potencialidade absurda, no entanto, a habilidade não ia aparecer.
porque a habilidade só aparece a partir do momento em que você desenvolve o ambiente da potencialidade. E o último dos 4 pilares é a competência. Então, se eu tenho capacidade para algo e tenho potencialidade para isso, eu preciso desenvolver a habilidade. Quando eu desenvolvo a habilidade, eu ainda estou num panorama muito objetivo, ainda estou num panorama muito retilíneo, né? Eu estou dentro de um plano ainda muito físico, muito metódico, ou seja, essa habilidade que eu tenho, outras pessoas podem ter. Então, a habilidade de escrever, ela é uma habilidade desenvolvida por todos aqueles que querem ter uma escrita melhor, porque todos são capazes e todos têm a potencialidade, mas nem todos desenvolvem a habilidade. Muitos param naquela primeira condição quando pensam não ter capacidade para fazer. Então, quando alguém diz, eu não sou capaz de escrever, ela não vai reconhecer nem a potencialidade nela. Ela vai ficar parada no tempo, acreditando que não há nela uma capacidade para desenvolver aquilo. Então, se acha que não tem a capacidade, não vai reconhecer a potencialidade, não vai desenvolver a habilidade. Mas a partir do momento em que você se reconhece capaz e você se reconhece com aquela potencialidade, você desenvolve aquela habilidade. Só que eu disse que a habilidade ainda está num plano comum. Ou seja, a habilidade todos podem ter, claro, em parâmetros diferentes, mas todos podem desenvolver essa habilidade. Como é que eu faço essa habilidade se tornar uma competência minha, uma competência da escrita? Quando eu construo essa habilidade sobre características unicamente minhas. Nós sabemos que nós somos como uma impressão digital. Não existe uma impressão digital igual à nossa dentro dos 7 bilhões de habitantes que existem na Terra. Então, se não existe uma impressão digital como a nossa, é claro que nós temos diferenciais absurdos que precisam ser desenvolvidos. Então, quando é que eu sei que eu tenho uma competência na escrita? Quando eu construo essa escrita de uma maneira que as minhas características ficarão evidentes. Algo que somente você vai poder realizar. Então, você vai construir algo baseado em suas características e, óbvio, se este algo que você constrói está baseado em suas características, lógico que só você vai poder realizar daquela maneira. Que você seja imprescindível para a realização dessa tarefa. Se as minhas características estão impregnadas e o desenvolvimento disso está baseado nessa condição subjetiva que eu tenho, é claro que a minha presença para realizar essa tarefa será imprescindível. E, claro, que seja impossível de te substituir. E aí entra algumas questões que o aprofundamento da discussão pode trazer. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, a redação da escola, né? A redação da escola ela é algo extremamente fechado. Você cria um ambiente para que as pessoas consigam escrever de forma mínima dentro de características as quais todos têm. Então, as pessoas vão escrever ali aquele texto muito fechado, sem buscar muito a caracterização subjetiva que a pessoa tenha. Ou seja, no final do texto, você dá uma olhada e você diz assim, é um texto que qualquer pessoa conseguiria construir. Claro que não igualzinho, porque não existe escrever um texto igual a um outro. Mas quando você percebe e diz assim, poxa, esse texto aqui não é um texto que tenha a profundidade das características de quem escreveu. E esse texto fica assim meio que generalizado. Então, quando é que eu tenho uma competência na escrita? Quando eu entendo que essa escrita, ela é minha. Ela tem características minhas. E somente eu posso escrever daquela maneira. E que se eu quero um texto daquela forma, somente eu vou conseguir fazer.
E isso não quer dizer que esse texto seja melhor ou pior do que absolutamente outro texto. Eu estou dizendo que você está criando a sua competência na escrita porque você está criando algo a partir de características que são unicamente suas.